Você já sabe, Brasileirão é aqui no Futebol Simples. Muito boa noite, Dudu. Como é que está? Fala, meu querido, pô, essa introdução aí, o William Bonner ficou com inveja lá, hein, pô, a gente tá voando, ó, crescendo exponencialmente, pô, um abraço pra você, e aí vamos fazer a brincadeira hoje, negócio bacana, aí, claro, a gente fala que é brincadeira, mas tem muita análise, né, nossa, aí, vamos pra cima, né? Exatamente. Pessoal, iremos fazer a apresentação dos 20 times da Série A do Brasileirão e a perspectiva de cada um deles. Não esqueçam de participar aqui conosco, deixem os comentários, curtam, compartilhem. E vamos lá, Dudu, o que a gente tem aí? Ah, hoje vai ter muito comentário, né, porque, pô, vamos falar de todos os times, então vocês também, né, deixe nos comentários aí o que vocês acham, concorda, discorda, né? Como é que vai ficar as prateleiras de vocês. Porque a gente vai fazer hoje a famosa tier list, né? Meteu em inglês aqui, não, né? As prateleirinhas ali, cada um ali, onde cada um vai se encontrar no brasileiro. Exatamente. Primeiro time aí da nossa série, Atlético Mineiro. E aí, Dudu, que você acha que o Atlético Mineiro vai brigar nessa temporada? Ah, o Galo campeão mineiro, né? Bom destacar, venceu ali, não encontrou o Cruzeiro nesse campeonato. O Cruzeiro acabou caindo para o América, mas o Atlético Mineiro, o campeão mineiro, mais uma vez, né? Tá ganhando vários títulos ali em Minas. E eu acho que é um time também que não está disputando a Copa Libertadores, né? Então não tem uma distração maior. Acho que dá para conciliar com a Sul-Americana, ali com a, né, a própria Copa do Brasil. Tem um elenco forte, né? Acabou perdendo o Paulinho, né? Se a gente for ver ano passado, o Paulinho é um grande jogador, mas conseguiu repor ali com o Rony, né, que é um jogador talvez não do mesmo nível, mas um excelente atleta. E aí também contratação do Cuca, né, que é um cara que conhece ali o time, então o Atlético, eu acho que se ele brigou para não cair, né, foi o que ele fez ano passado, acho que ele vai subir naturalmente ali. Vou colocar aqui que vai uma boa campanha do Atlético ali pré-Libertadores. Acredito que vai ser isso que o Atlético tem que mirar. Claro, né? Tudo isso é inicialmente, mas pode ser que suba, pode ser também que, né, que dê prioridade para as Copas e vai para o meio de tabela. Mas acho que pré-Libertadores ali, que é mais ou menos ali entre o oitavo lugar e o quinto, né? Acho que é uma boa colocação para o Atlético mirar, Denis. O que você acha? Olha, eu concordo também, e até na sua modesta colocação do Galo aí entre quinto e oitavo, acho que se subir vai ser positivo. Lembrando que o Galo atual vice-campeão da Libertadores teve a chance de ser campeão, mas perdeu a final para o Botafogo. Então acho uma boa colocação, sim. Teve essa troca, né, do Paulinho pelo Rony, que é um jogador aí que foi muito importante no Palmeiras, que é um time que vem brigando pelos títulos. Então, tô de acordo. Colocaria o Galo entre a quinta e a oitava posição também. O Atlético tem uma mudança de técnico, né, que é importante. Então teve o Milito ano passado, o Milito, né, conseguiu realmente, foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão da Copa do Brasil, mas ali você sentia que o time não encaixava, né, tinha dificuldades ali na forma de jogar do Milito. Acho que o Cuca chegou e encaixou melhor. Então acho assim, né, o Atlético vai conseguir fazer um Brasileirão aí melhor, né? Vamos colocar para Libertadores muito pelo que foi ano passado, né? Mas pode ser até que consiga, né, coisa melhor. Lembrando que o Cuca tem a fama de ser um técnico que chacoalha ali, é um técnico muito bom para uma temporada. A gente sabe que o Cuca mesmo ele desiste de prolongar o contrato além de uma temporada. Isso já é uma marca registrada, então nessa primeira temporada com certeza vai tirar muita coisa interessante do Galo. Ah, com certeza, Denis, com certeza. E o próximo aí, Denis? Cara, aí vem o Botafogo, né? O time que tem sido a sensação e a frustração aí de muito time. Então, vamos deixar para que você faça essa análise e eu faço um complemento.
Ah, o campeão, né, Denis? Campeão brasileiro, Botafogo. Verdade que perdeu peças importantes, mas é o campeão, né? E assim, mantém boa parte do elenco, né, que funcionou. Então, assim, por ser o campeão, né, por conseguir manter, eu acho que não tem outra prateleira para o Botafogo sem ser a briga pelo título, né? Então, assim, fez um campeonato muito forte ano passado, no retrasado, fez um primeiro turno muito forte. Então, assim, é um clube que, se a gente for ver, né? Porque, assim, o campeão, rapaziada, não é só o melhor time, mas é o melhor trabalho de clube, assim, né? E o Botafogo ele vem fazendo um trabalho muito legal no futebol, né? Então, ele, poxa, pegou no primeiro ano ali de SAF, conseguiu chegar, né, próximo ali da zona de Libertadores. Aí depois, no segundo ano, ali já tentou ali, fez um primeiro turno espetacular e acabou, né, deixando, acabando acho que, se eu não me engano, na quinta, na sexta posição, mas mesmo assim fazendo uma pré-Libertadores, né, e no ano seguinte acabou sendo campeão. Então, assim, você vê uma evolução muito grande, você vê um trabalho de futebol muito interessante. Eu acho que realmente as reposições elas não são à altura e nem tinha como ser, mas acho que a gente vai colocar o Botafogo, né? E assim, o Botafogo ele é um time talvez um pouco de dúvidas, porque ele ainda, né, só fez 3 jogos aí o time titular, né? A gente não viu muito, mas, né, o Botafogo tem tudo aí para brigar pelo título do brasileiro. Exatamente. Teve a saída do Luiz Henrique, que foi o destaque, um dos destaques, né, do time campeão da Libertadores e também da Copa do Campeonato Brasileiro, mas tem um meio de campo muito forte, tem uma defesa muito consolidada, um arqueiro também muito interessante, o John, que vem fazendo uma excelente trabalho no Botafogo. Então eu colocaria também na briga pelo título e colocaria como um dos favoritos também. Ah, com certeza, né? Só para situar, rapaziada, a gente está fazendo isso depois da primeira rodada, né? Então já teve Palmeiras e Botafogo 0-0 e a gente pôde ver o jogo, né? Assim, o nível de jogo do Botafogo, né? Então acho realmente que o Botafogo vai estar nessa briga pelo título, pelo que vem jogando, né? Pelo trabalho que vem fazendo e também, né? Pelos jogadores ali campeões, né? Sempre cria uma casca, né? O jogador ele sobe de patamar ali, a questão mental, a questão da confiança. Então, o Botafogo aí vem forte. Denis. Sim, com um técnico novo, uma temporada nova, então um novo trabalho para ser que pode ser consolidado e o Botafogo vem para defender, né? Dois títulos, tanto a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, quanto a Copa Libertadores também. É, meu querido, agora vamos pro próximo aí. Denis. Cara, agora o seu tricolor paulista, Paulo Futebol Clube. E aí, Dudu, onde que o São Paulo está no Campeonato Brasileiro de 2025? É, o São Paulo no passado classificou para a Libertadores, né? Um time que tá jogando a Copa Libertadores. É um time, só que tem uma questão, São Paulo. São Paulo acabou fazendo por uma escolha, né? O São Paulo ele decidiu fazer realmente cuidar da questão financeira, né? Então, e aí o São Paulo, para conseguir reforçar o time, ele reforçou com o Oscar, com o Wendel, né, contratações ali de jogadores nível de seleção brasileira. São Paulo acabou limando o elenco, né? Então, assim, foi mais de 15 jogadores saíram, né? E aí, Campeonato Brasileiro, ele requer o elenco, né? O time é importante, claro, né, muito importante, mas o elenco é fundamental, né? Então, assim, a gente, né, tá gravando aqui depois da primeira rodada, já teve São Paulo e Sport 0-0 também. E é assim, você não tem dois jogadores ali que são os seus principais, o nível cai muito, né? Então, São Paulo provavelmente vai ter altos e baixos no campeonato. Ainda vai ter que conciliar com outros campeonatos que o São Paulo tem mais interesse, que é a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. O planejamento é esse. Por isso eu acredito que o tricolor vai para o meio de tabela. Acho assim. Não é nem que o São Paulo vai para o meio de tabela. É que o São Paulo quer o meio de tabela. O São Paulo quer realmente poder fazer um brasileirão tranquilo para poder brigar nas Copas. Então, assim, essa parece ser a ideia do São Paulo, né? Ter um brasileirão ali que não corra riscos
para poder, né, tentar brigar em alguma Copa, né? Então, acredito que o São Paulo, nesse ano aí, pelo planejamento, acho que um bom resultadinho é esse, né, nesse meio de tabela. Cara, eu vou dar uma discordada aí. Eu acho que o São Paulo é um time muito forte. Foi eliminado no Campeonato Paulista. Na semifinal, a gente sabe com pênalti que não foi pênalti. Eu acho o São Paulo um time muito forte. Como time mesmo, como elenco, tá um pouco abaixo. Até porque o Zubeldia aparenta não ter preferência pela utilização da base. Mas se colocar a base, tem como o elenco ficar mais forte. Até alguns jogadores titulares mesmo que não estão merecendo a titularidade. O Caleri perdeu um pênalti, mas não é por isso, é porque não tem sido um jogador decisivo desde o final do ano passado. Esse ano também não conseguiu se consolidar como aquele artilheiro que a torcida do São Paulo tanto exalta, que é um jogador muito importante. Mas o São Paulo é um time muito forte, principalmente nas Copas. Eu acho interessante e colocaria o São Paulo ali na fase de grupos da Libertadores. Mas vou aceitar a sua opinião, é apenas uma discordância aqui, mas acho um time forte, né? Como elenco, acho um pouco abaixo mesmo dos principais aí. Vou colocar Botafogo, Flamengo, mas eu colocaria Libertadores direto. Eu acho que se o São Paulo ele fosse a prioridade do São Paulo brasileiro, aí eu acho que o São Paulo, eu acho que, não vou falar o São Paulo é um dos 6 melhores times, não é nem isso. Mas eu acho que se o São Paulo colocasse o Brasil como objetivo principal, eu acho que teria que brigar realmente pela fase de grupo da Libertadores. Agora, a questão é que o São Paulo ele não vai fazer isso. Se a gente for ver no ano passado, a Libertadores ela só foi começar depois ali da 20ª rodada. Então, assim, o São Paulo teve 20 rodadas para poder jogar só o brasileiro. Na verdade, todos os times tiveram, né? 20 rodadas ali para jogar só o brasileiro. Agora não, agora já começou a primeira rodada, já no meio de semana já é a Libertadores. Então, assim, Sim. muitos pontos ali vão ficar no caminho, né? Porque o São Paulo não prioriza o brasileiro. Né? Acho que a gente pode até, né, mais para frente, né, falando de São Paulo em algum vídeo, a gente conversar se é um bom planejamento, né? Mas é o planejamento de São Paulo. São Paulo, né, até pela contratação do Oscar, por mandar 15 jogadores embora, o São Paulo ele quis melhorar o time titular e, como não poderia gastar mais dinheiro, teve que piorar o elenco. Então, assim, eu acredito pelo calendário, né, pelo toda a questão que o São Paulo ficará feliz assim no meio de tabela. O São Paulo não brigar para não cair já vai ficar feliz. Claro que vai depender das Copas, que são a prioridade, né? Do São Paulo poder, né, disputar, conseguir eliminar concorrentes importantes, né? E o brasileiro, acho que o meio de tabela ali ficaria, né? Todo mundo ali ficaria, né, satisfeito. Tranquilo, tranquilo. Verdade. Dudu, agora nós temos o primeiro time que veio da Série B para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, Ceará, da nossa lista. Qual a sua previsão e suposição para o Ceará neste Campeonato Brasileiro? Ah, o campeão cearense, né? Então, assim, poxa, os estaduais, assim, rapaziada, realmente eles não são do mesmo nível aí do campeonato nacional, nem perto, né? Mas dá pra você tirar alguma coisa, né? Então, assim, o Ceará ele ter conseguido competir com o Fortaleza, mesmo que eu acho que alguma inferioridade, né? Porque o Fortaleza tem um trabalho, né? Que já vem fazendo há bastante tempo, um trabalho consolidado, né? Tá colhendo os frutos desse trabalho. O Ceará tá querendo correr atrás, né? Então, eu acho interessante, porque tem muitos times ali que sobem, né, para a série. Assim, todo time que sobe, geralmente ele quer brigar para não cair. Mas tem uns times ali, a gente até colocou a última ali do nem vai brigar, né? Que não tem jeito, tem como, né? Assim, o Ceará ele tem que pelo menos brigar para não cair, entendeu? Pode ser que caia, mas assim, não pode se entregar, porque é um time de torcida, é um time que mostrou alguma competitividade, fez alguns investimentos, né? Trouxe aí o Pedro Raul, centroavante ali do Corinthians, né? O Pedro Raul fez um bom campeonato no Goiás, que é um time que também tinha essa mesma ideia de brigar para não cair.
Então, assim, eu acredito que o Ceará, né, já vamos colocar ele aqui, o campeão cearense, que ele vai brigar para fazer um campeonato digno, acho que é isso, né? Brigar para não cair. Chega na última rodada ali, né, vivo, tentando escapar, né? Eu acho que esse é o objetivo do Ceará. E, poxa, se não cair, aí é coisa linda, né? Tem que comemorar mesmo. Ah, esse daí eu tô de total acordo. Quando um time vem de muito tempo sem disputar uma Série A do Campeonato Brasileiro, o objetivo principal é manter-se na Série A. E jogos de níveis diferentes, campeonato regional a gente sabe que é muito legal, é muito bacana, mas é muito aquém em relação ao campeonato principal. Então essa aí não tenho nem muito o que discordar, Dudu. Tô 100% match. E também temos outro campeão regional, Corinthians, campeão na última quinta-feira contra o Palmeiras, em jogos feios, mas bastante brigados. E foi decidido ali, você fez a previsão, né? Então, a minha perspectiva, eu quero colocá-la, mas vou deixar você fazer essa abertura aí. O Corinthians eu vou colocar aqui, eu já vou colocar primeiro, depois eu vou falar. Libertadores fase de grupos. Por que eu estou fazendo essa análise? O Corinthians ele é o campeão paulista, ele realmente, né, superou o Palmeiras, né? Não vou dar spoiler do Palmeiras, né, mas vocês vão ver mais para frente, para não ter muita contradição. Eu acho que a questão do campeonato longo, eu acho que o Corinthians ele tem um setor do time que ele é muito frágil, que é a defesa. Então, assim, o Corinthians ele pode mudar isso, ele pode mudar, por exemplo, contratando um zagueiro. Parece que o Corinthians contratar um zagueiro ali, pô, que seja bom mesmo, aí não é um zagueiro médio, né? Um zagueiro bom, o Corinthians ele pode mudar essa e brigar pelo título. Não ficaria surpreso do Corinthians brigando pelo título. Até porque esse campeonato, como eu disse, ele começa junto com a Libertadores. Aí ele tem uma pausa porque vai ter um Super Mundial. O Corinthians não vai jogar. E depois o campeonato ele encavala de novo com a Libertadores. Então, assim, muitos dos times ali que vão estar na briga pelo título, eles jogam Libertadores também. Então, assim, o Corinthians não joga. Então, o Corinthians até. Mas, assim, eu vou colocar em Libertadores, fase de grupos. Não vou colocar na briga pelo título, realmente por essa questão desse setor defensivo. Acho que esse setor defensivo ali nos confrontos diretos, ele vai ali se mostrar, né? Então acredito por isso que o Corinthians ele tá um passinho abaixo, mas assim, o Corinthians, né, pô, Libertadores fase de grupos ali já é realmente uma conquista, né? O Corinthians conseguiu para a Libertadores ano passado, e eu acho que vai subir esse degrau, Denis. Não sei o que você acha. Cara, o Corinthians é um time muito forte. A gente sabe que do meio para frente é um time que vai competir com os times que vão competir pelo título também. Tem essa questão da defesa, mas a defesa se mostrou bastante confiável na final do Campeonato Paulista. O Corinthians tem essa chaga de sempre tomar gol e conseguiu ficar 2 jogos importantes sem tomar gols. Então, acho interessante. Gustavo Henrique, Félix Torres aí parecem que serão os titulares nessa temporada. E do meio para frente, um time muito forte. O Yuri Alberto numa fase iluminada aí, fazendo gols decisivos desde as 10 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro do ano passado. Na Libertadores, o Corinthians caiu, né, na pré-Libertadores, terceira fase, salvo engano. Então vai ter a Sul-Americana, mas não é do mesmo nível e tem chance também de competir. E eu acho, eu não colocaria o Corinthians na Libertadores fase de grupos ali. Colocaria numa pré mesmo, porque é claro o objetivo de brigar pela Sul-Americana e também pela Copa do Brasil, que são campeonatos de tiro curto, né, que é chamado. E eu acho que o Corinthians tem um bom time, assim como o São Paulo, mas os reservas baixam muito o nível. E a gente sabe que um campeonato longo exige regularidade. E Corinthians jogou com o time reserva, exceto o Yuri Alberto, e conseguiu aquele empate, aquele abafa, mas eu acho que vai ter que dividir forças e isso faz com que o time perca essa esperança aí de Libertadores direto.
Eu acho assim, eu de time, assim, para mata-mata, acho que o Corinthians muito forte, tanto que ganhou, né? A gente Sim. estava falando do Paulistão, o Paulistão mais forte aí dos últimos anos. Ele ganhou. Acho que tem time para ser campeão. O que me pega do Corinthians é um pouco é o extracampo, né? Porque não é só o trabalho do time, é o trabalho do clube. O brasileiro ele mede isso, né? Não só ali o seu time, o seu técnico, tático, não. É o trabalho do clube. Aí me pega um pouco. A gente tem alguns problemas políticos, né, que estão acontecendo. Tem possibilidades aí, né, de problemas financeiros também acontecerem. Tem jogadores aí que, né, por si só podem criar problemas também. Se o Corinthians não fosse campeão, as pessoas estavam falando de demitir o treinador. Então, assim, realmente o Corinthians ele vive ali numa panela de pressão que eu acredito que possa em algum momento ter uma oscilação, né? O time que briga pelo título geralmente tem que ter uma regularidade, ter um ambiente mais tranquilo, né? Para esse tipo, acho que para mata-mata não influencia tanto, mas para esse campeonato, você acha que acredito se não fosse isso, né? A questão dos zagueiros eu até colocaria que poderia brigar pelo título deles. Eu acredito bastante no Corinthians, na força, né, da torcida, como mandante, muito forte. Acho que o treinador, muito bom treinador, gosto muito do treinador do Corinthians, faz com certeza um dos melhores trabalhos aí do Brasil, na minha opinião. E acho que só pela instabilidade mesmo ali, que não coloco ali na briga pelo título. Muito bem. Próximo time da lista, também conhecido como o time de muitos refugos dos times da Série A, mas um time muito forte, com uma nova administração, um novo proprietário aí para 2025. Falaremos do Cruzeiro e as suas perspectivas para o Cruzeiro. O Cruzeiro é outro time que não joga Libertadores, fez muito investimento. Então, ele fez uma aposta em jogadores que já não estavam na melhor fase, mas jogadores de muita capacidade. Poxa, na primeira rodada, 2-1, gol de Dudu e um gol de Gabigol. Quem não mexeu com muita gente é Cássio pegando pênalti. Então, assim, pô, essa primeira rodada aí mexeu com a galera, né? Vou falar a verdade. Muitas torcidas assim, tiveram um remember aí, né? Mas assim, o Cruzeiro fez a aposta num treinador que fez uma campanha espetacular de Champions League com o Mônaco, um treinador português que ele trabalha na mesma linha que o Jorge Jesus. Não acredito que seja da mesma capacidade, mas trabalha na mesma linha. Então, assim, para mim o Cruzeiro, desde o começo eu vejo o Cruzeiro com bons olhos. Claro que o começo de ano não foi muito animador, mas acho que tem muito a ver, né? Acho que tem muito a ver, né, com o técnico antigo que não estava dando, né, muita liga, a ver também com ter chegado tanta gente ao mesmo tempo. Então, assim, eu vou colocar o Cruzeiro aqui junto com o Corinthians, até pelo fato dos dois não jogarem a Libertadores. Acredito que o Cruzeiro ele vai poder pontuar, vai poder sempre estar com o time principal ali nos confrontos diretos, ali nos jogos de confronto direto. Então, acho que o Cruzeiro vai até brigar acima do Atlético ali, tem muito talento ali para poder decidir esses jogos de campeonato brasileiro, time experiente, então eu acredito no Cruzeiro ali, junto com o Corinthians ali, né? Então um bom campeonato para o Cruzeiro seria, né, chegar aí na fase de grupo de Libertadores. Acho que é isso que o Cruzeiro tem que brigar no campeonato, isso que ele está se propondo. Vamos ver o que, né, se vai conseguir chegar. Cara, eu também concordo, e tem essa questão que eu brinquei aqui no início, né? Time de refugos. Isso, os times que não estavam dando oportunidade para esses jogadores, eles não estavam merecendo, tinham outros jogadores na frente, mas são grandes jogadores, né? 3 jogadores que foram muito questionados pela torcida, chegaram com polêmicas, é questão de salário, é questão de saída pela porta dos fundos de outros clubes, mas eu vejo o Cruzeiro como muito forte. Acho que a questão do Cruzeiro, ela também vai nessa mesma linha de São Paulo e Corinthians, tanto que você equiparou ali. O time titular é um time muito forte mesmo. Houve essa falta de entrosamento, muitos jogadores chegando, então acho que isso dificultou um pouco
mas agora com um técnico novo, essa proposta de jogo que pode favorecer os talentos, então eu colocaria o Cruzeiro sim como potencial candidato aí para fase de grupos da Libertadores. Cruzeirão, né? Cruzeirão. Verdade. Próximo time da lista aí, pessoal. Vascão, Jet jogando muito. Vasco da Gama. Vascão de Verrete aí, Coutinho, Payet, entre outros, né? Um elenco bacana. Eu já vou colocar o Vasco aqui primeiro, depois eu explico. Eu acho que assim, o que a gente está falando, rapaziada, é mais do que tem que ser o objetivo dos clubes no campeonato. Então, assim, né, se vai chegar, não vai chegar. O Vasco pode chegar para cima, pode chegar para baixo, sim, né? A gente não está querendo aqui, né? Poxa, aqui em março aqui querer ser o dono da verdade, né? Mas o Vasco, ele fez isso no ano passado, né? Então o Vasco também é um time que não joga Libertadores, e aí ele conseguiu, no início do campeonato, fazer alguns pontos ali que fizeram com que ele não brigasse para cair no ano passado. Então, assim, é uma vitória para o Vasco, porque o Vasco, ele, né, a questão extracampo é muito complicada. Né, o Vasco ele tem eleição, cada eleição do Vasco é caso de polícia, né, um negócio de maluco. O Vasco tem a questão da SAF, né, que fez uma sociedade aí com o 777 aí, não deu certo. Então o dinheiro que era para entrar acabou não entrando. Situação muito difícil, né? Que até eu poderia pensar do Vasco brigar para não cair. Porém, o Vasco ano passado ele já fez esse campeonato de meio de tabela. Ele até o elenco dele até ele conseguiu melhorar um pouco, né? De forma assim bem como posso dizer assim, bem aleatória, talvez, assim, bem criativa, vamos colocar assim, né? Vários jogadores aí, Nuno Moreira, entre outros aí, português aí do Vasco. Então, assim, eu acho que o Vasco fez campeonato ano passado, e eu acho que tem que mirar nisso de novo, né? Fazer esse campeonato de meio de tabela mesmo, né? Fazer mais um campeonato tranquilo, porque fora de campo vai ferver, né? Então vamos ver se nem de campo ele consegue fazer esse campeonato, né, Denis? Mais tranquilo ali, com jogadores experientes, jogadores de qualidade, né, que o Vasco tem, junto com jogadores ali mais jovens, ali com mais força física, né, tentar fazer essa mescla. Professor Fábio Carilli, pô, que eu adoro o professor Fábio Carilli, né, sempre faz boas campanhas aí, professor Fábio Carilli, às vezes pega cada time horrível assim, ele, né, assim, nunca te empolga, né? Pô, dá gostoso assistir, não, mas ele vai pontuando, vai fazendo os pontos e consegue chegar, né? Então, acho que meio de tabela pro Vasco ali também. Acho que o Vasco tem que mirar nesse meio de tabela. Não tenho nada a retirar sobre isso. Também acredito que o Vasco brigará no meio de tabela. E espero que o Vasco não caia naquela falácia de ter que brigar com Botafogo e Flamengo, que sabemos que estão num momento diferente. Um Botafogo com a SAF tem tido sucesso, né? Certo sucesso com o Textor. E o Flamengo a gente sabe que é um time aí que já há anos é um time bastante consolidado financeiramente. A política também é bastante controlada. E óbvio, como são rivais regionais, tem sempre aquela busca. O Vasco é um time grande, obviamente que é, mas acho que tem que se manter essa mentalidade de que brigar, que o campeonato dele não é o mesmo de Botafogo e Flamengo, e se concentrar mesmo nesse meio de tabela, porque tem bons jogadores, né? O Vasco conseguiu aí a primeira vitória já de virada sobre um grande time também. Então tem essa questão de concentrar-se em fazer aquele arroz com feijão bem feito, ali bem temperadinho, e não correr riscos durante a temporada. Então, estou de acordo também com o meio de tabela. E aí, Dudu, nós temos a questão do Bahia City, o time do Rogério Ceni. Quais as suas perspectivas para o Bahia? Eu acho que o Bahia, assim, ele conseguiu dar um salto na temporada passada. Então ele brigou para não. Ele, assim, quase só não foi rebaixado ali
Foi um milagre ali, chegou na última rodada na zona de rebaixamento e aí o Santos acabou perdendo em casa pro Fortaleza e o Bahia venceu e acabou não caindo. E aí ano passado deu um salto, né, certo parte do ali do primeiro turno brigando pela liderança e tudo, conseguiu ali se estabilizar ali na briga da pré-Libertadores, né, fez um primeiro turno muito mais forte que o segundo, mas conseguiu, né, na última rodada de novo ali esse objetivo, né, de chegar na pré-Libertadores. Eu acredito que o Bahia, eu acho que é uma temporada que ele tem que se estabilizar, ele tem que manter ali o seu patamar. Eu acho que olhar um pouco acima talvez seja difícil até por estar disputando outras competições. Então, assim, o Bahia ele não vai ficar só no brasileiro, ele vai ter que jogar Libertadores. Ele tem um grupo dificílimo ali na primeira fase. Então, assim, eu acredito que o Bahia é um campeonato para o Bahia se estabilizar. Né? Vou colocar aqui para Libertadores também, junto com o Atlético Mineiro. Campeonato ali de manutenção do Bahia, né? Para ele poder se colocar realmente nesse patamar e não decair, né? Fazer um campeonato de meio de tabela, brigar para não cair. Acredito que não vai ser o caso, né? Faz um bom, né? É o campeão baiano também, faz um bom trabalho, o clube, né? O Rogério Ceni é parte desse trabalho do clube também, faz um bom trabalho. Então, assim, acredito que o Bahia se mantém nesse patamar de pré-Libertadores. Né, pelo menos na verdade, acredito que deva ser o objetivo do Bahia, né? Acho que olhar mais para cima talvez ainda não é o momento, então é pré-Libertadores. O Bahia, como o Red Bull há alguns anos também, tinha essa perspectiva de começar a ganhar visibilidade no cenário nacional, estando nas posições mais altas e angariando e se consolidando nelas. Acho que é o mesmo caso do Bahia. O Bahia vem fazendo bons campeonatos. O ano passado, de fato, teve que brigar ali até o final para não ser rebaixado, mas o time é muito bom. A gente sabe que tem o aporte financeiro, o time vem se consolidando, conseguiu entrar na Libertadores, aí foi bem na pré-Libertadores. O grupo muito difícil, de fato, mas eu acredito sim. Eu colocaria o Bahia entre a Libertadores fase de grupo e a pré-Libertadores, mas colocaria ali no grupo de cima dos 20 times da Série A. E aí, Dudu, temos Juventude. A Série A, né, no passado. Não, Série B que subiu foi Santos, Ceará, Mirassol Sport. Uma ótima Série A. Né? é, Juventude, então, Juventude, vou colocar aqui primeiro na prateleira, porque assim, o Juventude ele entende isso, né? Que o campeonato dele é esse. Eu acho que nesse campeonato, até pelo que ele fez ano passado, ele sai na frente de uma galera. Eu acho até que ele pode, né? Alguns anos, por exemplo, o Cuiabá chegou ali no meio de tabela. Então, o Juventude, ele atualmente é esse time. Fez um bom gaúcho, foi eliminado ali no último lance ali pro Grêmio, né? Acabou indo para os pênaltis e o Grêmio classificou então, para a final, né? Então, assim, o Juventude ele é um time, já começa o campeonato vencendo vitória em casa. É um time que ele tem um mando de campo muito bom, ali o estádio dele ele consegue pontuar bem. E é um time também que ele é muito chato de jogar porque ele se defende bem. Ele se defende lá desde o centroavante. Acho que é com certeza o centroavante que mais marca do Brasil ali é o Talhari. O Talhari ali, ele, além de fazer gol, ele faz os gols dele, mas assim, ele marca muito. Então, desde a primeira linha, o time ele não deixa você jogar. Então, assim, é um time que ele vai conseguir pontuar. Eu acredito que essa briga para não cair, ele até consegue de forma né, razoavelmente tranquila, assim, mas a briga é essa, não pode também né, querer se empolgar, né? Então tem que ter o pé no chão mesmo, Denis, para fazer uma briga para não cair e se manter, né? Fazer um campeonato sólido. Acho que o Juventude tem esse poder esse ano. não pode dar um passo maior do que a perna. Então, Dudu, não tenho muito a acrescentar sobre o Juventude. Acho que é isso de fato. Essa questão de manter-se na Série A é interessante e acho que tem condições aí de talvez no ano que vem, quem sabe a gente busca ali o meio de tabela, uma pré-Libertadores, mas esse ano também colocaria briga para não cair. Pouco a pouco, né? Ali você fica na Série A, você ganha um dinheiro a mais,
e esse dinheiro você investe, é pouco a pouco ali, né? E nesse campeonato, né? Você tem um país que tem 12 clubes grandes, tem mais outros aí que são tão gigantes também, Bahia, Atlético Paranaense. Assim, fica complicado, né, Denis? Também só tem 20 vagas, né? Então, o Juventude provavelmente vai ficar brigando para não cair, né? Então, mas é assim, não deixa de ser honroso ali, não deixa de ser ali, né, um time relevante do nosso futebol. Começa a figurar na Série A junto com os outros dois grandes times, né, do Rio Grande do Sul. Então acho interessante ele ganhando esse protagonismo também, mas nesse momento está no lugar que pode buscar ser diferente, mas eu também colocaria brigar para não cair. E temos o Vitória, Dudu. Vitória, quais as suas perspectivas? Vitória, o vice-campeão baiano, né, fez uma final interessante contra o Bahia. Também, do mesmo jeito que eu falei do Ceará, eu falo do Vitória, né? Consegue competir com o time ali mais forte do estado, mas dá para você ver que é, tem uma inferioridade, né? Vou colocar também o Vitória nessa briga para não cair, né? O Vitória ele conseguiu também ter bastante êxito no campeonato passado, né? O Carpini é um técnico realmente diferenciado. E aí eu acho que ele eleva esse time do Vitória. Vitória fez alguns investimentos, né? Pegou alguns jogadores do São Paulo, o Wellington Rato principalmente, né? Manteve boa parte do elenco, né? Perdeu ali uma posição ou outra. Então assim, mas eu acredito que essa é a briga do Vitória. E aliás, o Vitória ele também vai ter campeonatos aí, porque a Sul-Americana para o Vitória também é um objetivo. Então, assim, o Vitória até tem que tomar cuidado para não se perder ali, né? E deixar o brasileiro de lado, porque aí vai. Essa briga para não cair vai ser dificultada. Mas assim, eu acredito que o Vitória tem boas chances, principalmente ali pelo treinador que tem, treinador diferenciado, de conseguir mais uma vez se manter ali na Série A, né? Talvez consiga uma Sul-Americana, tudo, mas acho que a briga principal do Vitória, então tem que estar focado ali na briga contra o rebaixamento. Porque senão, né, vários investimentos que são feitos, e aí você é rebaixado, aí até para a Série B, né, depois fica complicado, né? Então a Vitória tem que lutar, deixar o Brasil como prioridade, né? E acabou, conseguiu ali um fôlego, aí sim, vai jogar uma Copa, tudo. Mas acredito que a briga para não cair aí é o que o Vitória tem que focar neles. Até porque a Sul-Americana, em detrimento do brasileiro, é um campeonato de tiro. Sabe que um jogo ruim, dois jogos ruins, o time já pode ser eliminado. E o brasileiro é constância. E a gente sabe que a constância ela é mais difícil mesmo. Então, acho que o Carpini, depois de ter passado aí por alguns grandes times, ele tem se encontrado no Vitória, tem feito um bom trabalho de fato. E a briga é essa: brigar para não cair, para quem sabe no ano que vem brigar ali por um meio de tabela, mas estou de acordo, não discordo. E aí temos aquele time que já teve o seu técnico demitido, Dudu, na primeira. Oh, aí sim, hein? Uma rodada, um técnico dele. Isso O é que maravilhoso, rapaz. É o que maravilhoso. para falar sobre o Flu? Ah, o Flusão, pô, Flusão, Mano Menezes, né? Mano Menezes é aquilo, né? O time tá brigando contra o rebaixamento. Na verdade, assim, o Fluminense estava afundado em último lugar, né? Vamos falar o português claro, né? O time não ganhava absolutamente de ninguém. Perdeu do Atlético Goianiense em casa. Aí, pô, vamos chamar quem? Mano Menezes. Aí Mano Menezes vai lá, faz aquele trabalho dele, né? Pô, consegue, né? O time não caiu, conseguiu ali um meio de tabela, tudo. Mas, né, time grande tem isso, né? O torcedor quer ser campeão. E muitas vezes, para o time ser campeão, precisa que o treinador faça um trabalho absurdo, assim, faça um trabalho espetacular. Até como foi o do Fernando Diniz, mano, que ganhou a Libertadores, né? Temos que pontuar isso. Então, precisa, você fica naquela busca pelo treinador. Só que na verdade o time ele perdeu muitos jogadores, né? Daquele time campeão, jogadores muito importantes. Nino, que era o cara da defesa,
o André, pô, dono do meio de campo, né? O nível de alguns jogadores caiu, né? O próprio Ganso está com problemas de saúde, o Cano não tem nem próximo ali do mesmo nível. Então, assim, o time ele não é só técnico, né? Vamos ver quem o Fluminense vai contratar, mas assim, acho que eu acredito que o Fluminense aqui vai estar junto com o São Paulo e com o Vasco, no meio de tabela. Porque assim, você pensar em brigar, esse nível de oitavo lugar, rapaziada, já é um nível muito alto, já. Você vê pelo campeonato passado, né? Então, assim, você querer brigar, aí é aquilo, né? Vai ficar trocando de técnico. Acho que o Fluminense ele tem que realmente fazer um campeonato seguro e também buscar ali na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil ali, boas campanhas. Mas no brasileiro eu acho que não dá para olhar muito para cima, não, porque senão pode acabar se frustrando, né? E aí tendo dificuldades, até brigando para não cair. Então a ideia é fazer um campeonato seguro do Fluminense e ali tentar a Sul-Americana, tentar ali alguma Copa, ali, alguma coisa, né, Denis, para poder buscar um título. Exatamente. Sobre o Fluminense, eu vou na mesma linhagem do Vasco, que é um grande time, um time de massa de torcida, mas que não pode se iludir só pela história. A gente vê os times que sofrem muito no brasileiro, igual você citou, estava praticamente afundado na zona de rebaixamento e conseguiu sair, conseguiu se desvencilhar e não vejo perspectivas diferenciadas. Teve a saída de grandes jogadores também, Felipe Melo, teve a polêmica saída do Marcelo também. E um questionamento que é bom trazer também é por que na primeira rodada é interessante, mas isso é o futebol brasileiro. Então é algo que a gente reclama todos os anos, mas repetidas vezes acontece. Quantos times será que o Mano Menezes treinará na Série A nesse campeonato? Mano Menezes com certeza vai estar empregado logo mais aí. E a gente quer ver quem vai ser o novo técnico Fluminense. O pessoal já fala aí em Fernando Diniz, é isso mesmo. Né? Deu um tempo ali, tava meio brigado, deram um tempo, mas querem reatar, né? Não sei não sei se te empolga aí, mas é o que estão falando. Vamos ver quem vai ser esse técnico do Fluminense, né? Então tá nessa incerteza. Nunca é bom, né, você começar, né, no primeiro primeira rodada, né, sendo que logo vai ter a parada, né? Então assim, pô, na primeira rodada você já troca de técnico já, mas mostra um pouco que não, né, que o caminho não tá tão assim, podemos dizer, alvissareiro. Pô, que palavra bonita. Vocês estão de brincadeira, né? É isso aí, Dudu. Aqui, futebol simples também é cultura. Temos que lembrar que o Fluminense irá competir no Super Mundial também, né? Meu Então, Deus do céu. tem essa questão também. E sobre o Fernando Diniz, tem aquele ditado, né, Dudu? Não volte para onde você já foi feliz. Então, não, não olho, não tenho bons olhos para essa situação. É complicado. Seguindo aí com o Flamengo. Flamengo, um grande time do Rio de Janeiro, não só regional, mas um grande time do Brasil, está voando. Parece que é o time que melhor está atuando aí nesse início de temporada, campeão carioca. Quais as suas perspectivas aí para o Flamengo de Ah, Felipe? sem enrolação, né, Denis? Tem muito que enrolar. O campeão carioca aí, Flamengo, e realmente, né, desde já no final do ano passado, mostrando um futebol diferenciado, né? Futebol nível bem alto, né? Claro que é o campeonato estadual, né? Então a gente não, para nenhum dos times, né, nenhum dos campeões, a gente, né, pode supervalorizar o campeonato, né? Porque até porque o nível de enfrentamento é muito diferente. O Flamengo ele joga numa estilo de jogo um pouquinho mais arriscado, então, poxa, contra os atacantes, né, desses outros times mais fortes, com certeza vai ter mais dificuldade do que contra do time do Campeonato Carioca. Mas assim, jogando um nível muito alto, né? Um time tem um elenco bom e tem um treinador que consegue, né,
colocar um time taticamente muito bem, né? O Flamengo tinha essa dificuldade, né? Até por jogadores muito técnicos, tinham problemas na parte tática, principalmente na parte defensiva. E aí o Felipe Luiz, com a gestão dele ali, conseguindo, né, fazer um time taticamente muito forte também. Então, assim, não tem como colocar o Flamengo em outro lugar, até pelo também o que é o clube, né? Todo o que o clube fatura, tudo, né, o investimento do clube, torcida, né? Então, assim, não tem como colocar o Flamengo em outro lugar. E o Flamengo é aquilo, né? O Flamengo não é só brigar pelo título, né? O Flamengo é, se não for campeão, é segundo lugar, já vai ter uma decepção aí, né? Então é assim que funciona para esse clube. E eu acho que vai, com certeza tem que estar na briga pelo título aí, não pode querer nada menos que isso, Denis. Isso com certeza. Felipe Luiz se mostrando aí um treinador com bastante potencial, e o Flamengo aplicando um futebol bastante interessante, um futebol envolvente, na minha opinião, o futebol que tem sido mais bem apreciado aí pelos espectadores, seja pela própria torcida, pelos rivais, aqueles que admiram o futebol. Acho interessante, eu gosto bastante do Flamengo nessa questão de busca pelo domínio do jogo, acho interessante mesmo. E não só colocaria o Flamengo na briga pelo título do Campeonato Brasileiro, mas um fortíssimo candidato na Libertadores e também na Copa do Brasil. Esses títulos que são muito vislumbrados, muito visados, é, é aquele famoso tiro curto, né? 2 jogos, ali para o time ser eliminado basta uma noite ruim, uma falha, mas acho interessante e acho que o Flamengo, diferente dos outros times, tem um time muito forte e um elenco que não cai muito. Então, acho interessante e também coloco o Flamengo como na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tem alguns jogadores, né? O Pedro ainda não jogou, então assim, é um time que tem muito recurso mesmo. Então para mim até o favorito ao título, mas né, ainda estamos como né, estamos em março ainda, então vamos com calma, rapaziada. Também vamos. Tem muitas coisas que a gente não sabe, que não viu ainda, então vamos né, deixar que o futebol se mostre aí, a gente vai analisando, tentando ver alguma coisa, mas não dá para prever assim né, nesse campeonato. Prato super equilibrado. Primeira rodada, pô, tiveram 9 jogos até agora, nenhum jogo com mais de 2 gols de diferença. Tá, assim, é um nível muito equilibrado esse campeonato. Então vamos respeitar o campeonato, né? Mas o Flamengo ele larga bem demais, né? Muito bem. E aí, Dudu, temos aquele time que ora é sensação, ora é decepção, mas que também tem um técnico longevo aí. Quais as suas perspectivas para o Fortaleza? O Fortaleza já vamos colocar aqui no pré-Libertadores. Assim, o Fortaleza no passado ele chegou além disso, né? Então assim, a gente tem essa última visão. Foi realmente o trabalho que é feito, né, pelo clube é espetacular, desde que conseguiu subir da Série C para B, da B para A, de lá para cá é só parece só vai crescendo, né? Parabéns aí pro clube. Então, assim, só que né, vai jogar Libertadores também. Eu acho que o Fortaleza, pela receita, se você olhar para o investimento do Corinthians e do Cruzeiro, que é o pessoal ali que está na prateleira de cima, assim, não é nem justo que o Fortaleza fazer um planejamento de tem que ser fase de grupo, não. Acho que é uma pré-Libertadores, porque o Fortaleza vem fazendo é assim, realmente é espetacular. E é uma coisa espetacular que a gente imagina que possa acontecer justamente por esse trabalho do clube, né? Brasileiro, como eu disse, mede o trabalho do clube inteiro, não só do time, do técnico, não, é do clube. E o clube ele faz um trabalho espetacular, o técnico faz um ótimo trabalho, né? Tem os jogadores ali, um jogador já identificado já, né? O time ele sabe que jogador ali que serve para ele. Tá assim, é muito maduro o Fortaleza. Eu acho que por isso que ele pode superar times aí como São Paulo, Fluminense, times aí que faturam muito mais que ele, né? É por esse trabalho de clube muito bem feito. Então vou colocar o Fortaleza aí nessa, né, com uma meta de pré-Libertadores aí, uma meta que
Fortaleza ele já mostrou que ele pode conseguir já. Então até mostrou que pode mais, né? Então, parabéns pro Fortaleza aí pelo trabalho que vem sendo feito. Eu acho que essa meta de pré-Libertadores aí, ela combina, até porque também tá jogando Libertadores, né? Então tem esse objetivo na Libertadores de passar para a fase de grupo. Então vai, né, investir esforço nisso. Vamos ver aí, Denis, como é que vai ser, mas não sei o que você pensa. Cara, também coloco como pré-Libertadores, mas precisamos exaltar exatamente por essa discrepância financeira em relação aos outros times, os chamados times grandes, mas a gente sabe que a história é muito importante, mas ela não entra em campo e o Fortaleza, de fato, tem um trabalho diferenciado. Até citei no início aqui essa questão de hora sensação, hora decepção, porque o Fortaleza está se mostrando um time consolidado e jogando muitos jogos decisivos. Então, às vezes, cai ali para um time onde poderia superar, mas essa questão é muito interessante mesmo. O patamar financeiro é muito diferenciado, está brigando com grandes times que têm recorrência nessas competições, e o Fortaleza tem mostrado, né, essa questão de consistência, de sempre estar brigando no topo, e acho que esse ano não vai ser diferente. Não me surpreenderia se o Fortaleza conseguisse até uma Libertadores na fase de grupo direto. Com certeza. E aí temos aquele time, o Grêmio. Quais as suas perspectivas para o Grêmio? O Grêmio ele vem de uma gangorra muito grande, né? Então ele vem da Série B, aí no campeonato seguinte ele é vice-campeão, aí depois ele briga para não cair. Então, assim, realmente teve aquele efeito Soares, né? Que, poxa, que jogador Soares, meu Deus. E aí teve esse efeito, e aí ano passado já sem Soares, aí já teve uma realidade bem diferente, né? Então assim, eu acho que o Grêmio ele tem que se estabilizar, eu acho que tem que fazer um campeonato seguro também. Eu acredito que o Grêmio ele possa, né, quando a gente for fazer de novo lá na virada de turno, eu até acredito que ele possa, né, tá pensando ali numa pré-Libertadores, porque eu acho que o Grêmio é um time gigante, né? Que com certeza, mas acho que o primeiro passo é buscar essa tranquilidade. É buscar ali um meio de tabela, buscar uma tranquilidade, fazer os resultados em casa. Né? Eu acredito que o Grêmio, né, pode pensar numa pré-Libertadores, mas acho que pelo que vem fazendo, né, o técnico estrangeiro, né, primeiro ano aí de Brasileirão, um elenco que não tem o mesmo grau de investimento dos times ali que estão acima, né? Bahia, do Atlético Mineiro, que é SAF também gasta bastante, Cruzeiro que é SAF, Corinthians que não é SAF, mas gasta que é uma beleza. Então assim, o Grêmio não está nessa realidade, né? Também mesmo ali no estado não gasta tanto quanto o rival. Então acredito que o Grêmio é um campeonato de meio de tabela, né? Vamos lembrar também da tragédia que teve ano passado, tudo. Vamos colocar tudo aí, acho que o Grêmio é um campeonato de meio de tabela, acho que, né, acho que o Grêmio até com certa tranquilidade consegue fazer esse objetivo. Aí com esse objetivo depois poder olhar para cima, mas é importante demais que o Grêmio ter um campeonato tranquilo, até porque o Grêmio também é um time muito copeiro, né? Ele tem isso no sangue, então o Grêmio pode, né, ir longe nas Copas aí e aí conseguir fazer seu ano assim, né? Mas no brasileiro, mais tranquilidade ali, ficar no meio de tabela. Cara, aquele time, uma forma de citar o Grêmio é evitar essa oscilação, ficar muito em cima, ficar muito embaixo. Obviamente que o Grêmio é um grande time, mas precisa dessa estabilidade. A gente sabe que também tem essa questão política que é muito forte dentro do Grêmio, mas eu acho que é um time ali para ficar no meio da tabela, para se consolidar de fato, para entender a realidade do clube, conseguir administrar essas questões de uma oscilação muito grande de uma temporada para outra. Teve a tragédia, de fato, isso abalou muito, mas acho que o Grêmio precisa se consolidar ali no meio da tabela para que possa baixar a poeira e poder se concentrar, como você citou, está no DNA do clube essa questão de ser muito copeiro, então pode ter algum sucesso, mas no Campeonato Brasileiro ali acho que é meio de tabela com certeza.
É isso aí, é isso aí. E aí, Dudu? King Naldo no Mirassol. Quais são as perspectivas do Mirassol para o Campeonato Brasileiro? Esse sim, chegado da Série B. Isso mesmo. Mirassol não investiu muito, né, rapaziada? Então, assim, já vamos colocar ele aqui. Na verdade, eu criei essa linha para ele, né? A linha do Mirassol ali, do nem vai brigar. Eu acho que assim, né, o Mirassol não investiu para isso. Né? Você vê o time do Mirassol, um time ali que não tem jogadores de destaque. Você falou do King Naldo, mas acho que com certeza é o, o jogador mais destaque ali do Mirassol, né? Se for ver o time ali, é o Reinaldo, né? Se o Reinaldo ele tivesse ali vaga em algum desses times mais acima aí, talvez, né? Os outros jogadores talvez já não já ficaria complicado. De goleiro Alex Muralha, Chico Quinho, camisa 10, né? Um meio-campista Gabriel, né? Rapaziada ali, mas né, que David não. Braz também, né? David Brazers, um grande David Brazers, que zagueiro. Tá assim, um nível não investiu, contratou ali jogadores experientes ali e tudo, mas talvez para não passar vergonha. Mas acho que o Mirassol acho que realmente já tá pensando no ano que vem, né? Pegar o dinheiro da Série A para chegar forte na Série B, né? Realmente não me mostra, né? Até pela sequência muito ruim também, né? Já não ganha faz tempo, já fez um final de Paulista triste ali, 6 derrotas, tá assim, né? Começou perdendo também. Então, realmente o Mirassol ele não mostra que vai brigar para não cair, né? Acho que ele já não vai brigar mesmo. Tá ali, vai participar do campeonato ali, ganhar experiência, né? Nesse campeonato de Série A, mas acho que não passa disso, né? Não sei o que você acha aí. É, de fato, né? Uma discrepância muito grande os adversários. Por mais que a gente fale que o Campeonato Paulista é um campeonato muito forte, porque tem é o campeonato regional que mais tem times na Série A do Campeonato Brasileiro, mas infelizmente para o Mirassol acho que é o famoso saco de pancadas. E é o time que de fato vai ganhar um dinheiro para voltar para a Série B. Não vejo perspectivas e ficaria surpreendido se não fosse rebaixado. Se chegar no final brigando, já vai ter sido um campeonato espetacular, né? Mas acho que também se chegar ali com 30 pontos ali também não tem problema, né? Ninguém vai ficar surpreso, né? Acho que uma pontuação de 30 pontos ali, passar dos 30 ali, acho que tem que ser o objetivo do Mirassol. Pô, fazer mais que isso, por exemplo, se chegar brigando pelo menos, aí vai ter sido um campeonato espetacular. Porque tem isso, né? Tem, né? Dependendo do nível do time, pô, fazer 40 pontos pro Mirassol vai ter sido espetacular. Então, assim, vamos ficar ali no. Nem vai brigar pro Mirassol. Exatamente. Dudu, já falamos do tricolor paulista, agora vamos falar do Palmeiras. Palmeiras que jogou, empatou. Quais as suas perspectivas para o Verdão aí no campeonato? Ah, eu vou colocar aqui primeiro, né? E é aquilo, né? O Corinthians foi o campeão estadual, né? Ganhou do Palmeiras, superou o Palmeiras. Só que aí, como eu disse, o Brasileirão mede o trabalho do clube, né? Então, assim, o Palmeiras tem um trabalho de clube muito interessante, né? O faturamento ali, né? O lucro do Palmeiras, ele mostra isso. E aí, dessa vez, nesse ano, o Palmeiras resolveu investir. Eu acho que, assim, de nível de jogo hoje, não colocaria o Palmeiras no mesmo patamar do Flamengo, e eu acho que o jogo mostrou que nem no do Botafogo, né? O jogo acabou mostrando isso. Porém, assim, o Palmeiras fez contratações que ainda estão entrando no time. O Palmeiras tem bala na agulha para gastar. Então, assim, e tem um trabalho que é muito sólido, né? O jogo, né, da primeira rodada mostrou que mesmo o Palmeiras sofrendo ali, chegando no final, ele tem a bola do jogo para ganhar, né? Assim, é um time que tem um trabalho sólido, né? O trabalho maduro que a gente fala. Então, assim, o Palmeiras ele vai estar lá em cima, não tem muita dúvida disso. Né? O Palmeiras vai estar em cima. Agora, para conseguir
por exemplo, conseguiu um resultado que não conseguiu ano passado, né? Que se tivesse conseguido ano passado, né, empatar com o Botafogo em casa, talvez seria o campeão, né? E esse ano empatou com o Botafogo em casa, né? Então já é alguma coisa. E assim, eu acredito que é um time muito maduro, tem um trabalho que, né, em algum momento vai encaixar. E nesse momento, enquanto não encaixa, é um time que também vai conseguindo fazer os pontos, né? Então, conseguiu um bom resultado, na verdade, não um bom resultado, mas resultado aceitável na primeira rodada, ele vai pontuando, né? O Palmeiras tem essa maturidade, assim, então acredito que não vai ficar longe da briga pelo título. Acredito que o normal é que cresça o futebol. E assim, realmente, para ser campeão vai precisar jogar bem mais aí do que está jogando. Certo. Sobre essa questão de brigar pelo título, vou colocar por essa questão das últimas campanhas. Apesar que o Palmeiras, aí na era Abel, é o primeiro ano que o Palmeiras não é o campeão de nada, não vai defender nenhum título. E tem um elenco muito forte, tem peças que chegaram, que precisam ser encaixadas. O Maurício, que estava jogando muito bem, se machucou. Tem o Paulinho ainda para fazer a estreia, mas assim, não me surpreenderia se o Palmeiras ficasse ali na Libertadores, fase de grupos, porque o Palmeiras está sofrendo daquela síndrome do time que ganha muito. Nós sabemos que isso não é algo normal, natural, e há sim um desgaste das principais peças do elenco. Então, eu vejo que o Abel vai precisar se desdobrar, até para não passar uma certa vergonha no Mundial, que todo mundo fala que no grupo do Palmeiras não é um grupo fácil, mas tem até o Porto, que está bastante esfacelado, mas o Palmeiras não vem jogando bem. E essa primeira rodada do campeonato, ela mostrou algo que tem sido crônico na vida do Palmeiras. O Palmeiras não consegue competir a ponto de vencer os adversários ali do primeiro escalão do futebol nacional. Tem sofrido bastante, tem essa questão que perdeu a final para o Corinthians, mas aí é um clássico, a gente sabe que é um jogo até maior do que o campeonato, mas mostrou fragilidades contra o Botafogo. Botafogo, atual campeão tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que o Palmeiras pode surpreender negativamente caso não consiga encaixar essas peças e fazer com que os jogadores que já renderam muito possam render também. Então não me surpreenderia se o Palmeiras ali ficasse numa fase de grupos. O nível que tá jogando, não tá jogando mais com o Atlético Mineiro, não tá jogando mais com o Bahia. A verdade é essa. Mas assim, a gente tem que aqui, a ideia é projetar, né? Sim, A sim. gente olhar o trabalho de clube do Palmeiras, né? Tem um treinador que tem um trabalho mais longevo aí. Então, assim, a ideia é projetando, acho que o futuro do Palmeiras é esse, né? De brigar pelo título. Sim, mas como um bom palmeirense, não pude deixar de dar aquela cornetada. Tá certo. E aí, temos o Red Bull Bragantino. Quais as suas perspectivas aí? O Bragantino já vamos colocar aqui, né? Porque o Bragantino, ele é um clube que ele é um pouco diferente, né? Ele é diferente dos outros, né? Não é um clube que ele é movido por política, né? Não tem força política, né? É um clube empresa mesmo. E assim, é fundamental que ele vá se mantendo. Então, assim, talvez até um objetivo que ele é um pouco aquém do potencial do clube. Mas assim, eu acredito que é o objetivo mínimo. Ele, né, é um clube que se mantendo ali na primeira divisão, vai estar ali colocando a marca, vai estar vendendo energético ali pro pessoal. Acredito que essa é a ideia, né? Um clube que não tem tanta ambição, ainda mais nesse cenário, né? De clubes com muita ambição, gastando todos eles mais do que podem, né? Então, assim, o Red Bull ele acaba ficando, né, nessa briga para não cair, mas acho que, assim, desses times que brigam para não cair, talvez é o que tenha a melhor situação, né? Que possa fazer isso mais tranquilamente, né? E aí o time vai indo, né? Pode, mas assim, pelo Paulista que fez também e pelo último ano que brigou para não cair, acredito que vai estar nessa briga de novo, deles. O Red Bull Bragantino é aquela mesma questão do Fortaleza
com um diferencial, né? Hora sensação, hora decepção. E o Red Bull ele se mostrou um time com potencial para brigar lá em cima nos campeonatos, mas ele mesmo parece que abre mão, né? Que o negócio é empresa mesmo, então tem essa questão de dar visibilidade para os negócios da empresa e também não me surpreenderia se nem brigasse assim. A gente sabe que é uma questão diferente dos outros times que competem esportivamente, mas vou concordar contigo aí, briga para não cair, mas não seria uma surpresa para mim se nem brigasse, viu? Porque os interesses empresariais estão acima dos interesses esportivos. Acho que talvez eles façam uma força, por exemplo, se o time tiver. Mas você vê, no passado não fizeram também, né? Nenhuma uma força pro time, assim, com algumas contratações, né? Assim, realmente é uma questão aí. Vamos ver se eles vão brigar, se não vão brigar. É um time que ele joga mais leve, joga sem peso, né? Às vezes até vai melhor do que a gente imagina, né, Denis? Mas vamos colocar aí nessa briga para não cair aí. Acho que é o mínimo aí pro Red Bull. Verdade. E agora temos o time, esse sim, campeão da Série B e também um dos semifinalistas do Campeonato Paulista, o Santos. Quais as perspectivas, Dudu? O que você vislumbra? O Santos até por ter vindo da. O Santos ele veio da Série B, mas veio ali, né? Tomou, né, como o pessoal fala, tomou um suco ali, né? Tomou um anabolizante ali. Contratou uma rapaziada ali. É um time diferente. O Santos é um time muito grande, né? Time gigante aí. Mas ele conseguiu, né, contratar vários jogadores aí, tirou o jogador titular do Bahia, né, no caso do Tassiano, trouxe jogador da Europa, trouxe o Neymar. Assim, o Neymar a gente não sabe se ele vai ficar até o final, assim, é provável que fica, mas nunca dá para saber, né? Se tratando do Neymar, também quantas partidas que ele vai conseguir jogar de fato, né? Sempre fica essa dúvida. Então, assim, o Santos é um time de muitas dúvidas. Tem um treinador que foi o treinador do Red Bull ano passado que quase caiu, mas também foi o treinador do Red Bull que brigou pelo título. Então, assim, os Santos são tantos altos e baixos que vai acabar ficando ali no meio de tabela ali, tá ótimo, né, Denis? Porque, assim, é muito alto e baixo. Esse campeonato ele mede muito uma regularidade, né? Então, como tem, com certeza vão ter altos ali quando o Neymar jogar tudo, e vão ter baixos ali. Então, eu acredito que ficando no meio de tabela, né, o Santos teve esse trauma do rebaixamento, então poder, né, fazer um campeonato mais tranquilo ali, acredito que já é um objetivo para o Santos, já, né, um objetivo plausível ali pela montanha-russa da Vila ali. Exatamente, tem essa questão do anabolizante, de fato. Neymar, uma grande contratação, o jogador diferente que nós temos, mas infelizmente ainda não se mostrou pronto fisicamente para estar atuando, ajudando o Santos. E o Santos, vindo da Série B, por mais que é um grande time, também aquela situação do Vasco, do Fluminense, precisa se concentrar, que veio de uma outra realidade, vai competir. Por mais que trouxe grandes jogadores, eu colocaria o Santos, perdão, ali no meio de tabela também. E não me surpreenderia ele se oscilasse entre uma pré-Libertadores e uma briga para não cair de fato, porque é muito difícil mesmo um time vindo da Série B, que era um nível de competição diferente. Trocaram jogadores, mas técnico novo, uma comissão técnica diferente, jogadores têm esse entrosamento e o Santos não mostrou-se um time efetivo de fato para competir com o Corinthians, e a gente viu que já tomou uma virada, né, do próprio Vasco. Então, acho que é um time que tem que ficar esperto. Tem jogadores diferenciados, tem o Zé Rafael, que também brilhou pelo Palmeiras, mas precisa se concentrar em fazer um campeonato regular, mediano ali, para não sofrer mais. Tem essa questão do contrato do Neymar, a gente não sabe se vai renovar, mas se renovar vai ser uma valiosa esperança para a torcida santista. Então colocaria o Santos, perdão,
entre essa questão ali de meio de tabela, mas pode oscilar positivamente para pré-Libertadores e negativamente ali também em brigar para não cair. Ah, com certeza. Um time um pouco imprevisível, assim, né? Muitas mudanças, né? Então vamos colocar o Santos na meiuca ali. Acho que, né, por enquanto é um bom resultado pro Santos. E agora, Dudu, temos aquele time que fez um excelente campeonato e já fez essa primeira rodada aí com o Flamengo, um jogo de trocação. O que você vê para o Internacional? É, o campeão gaúcho internacional conseguiu voltar a vencer, né, o gaúcho depois de muitos anos, mas já fez um final de campeonato ali, metade pro final excelente. Então, assim, eu vou colocar para mim, entre os times, é um que vem jogando dos melhores futebols do Brasil. Então, vamos colocar na briga pelo título também, o Internacional. Acho que é um time já que vem de uma solidez, é um time que ele deseja muito esse título, né? Porque é o dos grandes é o que, né, há mais tempo não vence, né? Então, assim, eu acredito de colocar nessa briga pelo título pelo que vem jogando, né? Conseguiu já, né, falando em briga pelo título, conseguiu um resultado interessante, né? Conseguiu empatar com o Flamengo lá na casa do Flamengo. Poucos vão conseguir. Então, assim, realmente é um time que vem com futebol impressionante, futebol sólido. Como o time é um time maduro, a gente sabe que está gastando mais dinheiro do que está arrecadando, né? O que para um futuro sempre compromete, mas pensando nesse campeonato, acho que montou um time interessante, né? Tem bons zagueiros, laterais, o meio de campo funciona, o ataque é forte. Então, assim, acho que o Internacional, acho que junto com o Flamengo, né, nesse ano jogaram o melhor futebol até agora, né, nos estaduais. E acho que vai dar trabalho aí. Pode ser um time que, né, acho que vai estar nessa luta pelo título por todos esses fatores, Denis. Vai dar trabalho e é um time que tem jogado muito. Roger Machado tem feito um trabalho excelente. Assim como o Corinthians, o Internacional também vem de um campeonato em 2024 bastante consolidado, jogando um bom futebol e acho que está na prateleira certa. Vai brigar de fato. Tem essa questão de ser o grande time que está mais tempo sem ganhar o campeonato nacional, mas é um time forte. E até quero dar uma cornetada aqui, Dudu. Por favor. Trick, se tivesse na Premier League, você acha que poderia estar na seleção? Ah, facilmente, né? Se ele jogasse no Bournemouth, estaria lá no Dorival lembrar dele. Finado do Dorival, na verdade é essa. Verdade. E aí, Dudu, finalizamos a nossa lista com um grande representante do Nordeste, o esporte. Quais as suas perspectivas aí, já que empatou com o tricolor paulista na primeira rodada? Ah, esporte, né? Que vai disputar ainda a final do campeonato lá de Pernambuco. Né, ainda não teve a final, vai jogar contra o Retrô. Então, né, vamos colocar o esporte, vou colocar o esporte também aqui no brigar para não cair. Eu acho que talvez desses times que vão brigar para não cair, o esporte talvez ele é o que está mais próximo do nem vai brigar, ali pelo elenco, né, pelo investimento, né, que não é dos melhores ali. Você vê ali o Lucas Lima, ali é o dono do meio de campo do esporte, né? Então você já por aí você já entende um pouco ali. Então, assim, é um time que não fez um grande investimento para a Série A. Eu acho que pode ser que não brigue também, né? Mas acho que pelo tamanho do clube, né? Um clube que é relevante, um clube que ele é grande, né? No estado. Então, assim, sempre vai ter essa pressão ali para tentar brigar. Mas acho que realmente, né, se o Sport conseguir chegar ali nos 40 pontos, acho que já vai ter sido um bom campeonato. Geralmente com 40 você cai, mas, né, o campeonato é muito forte, né? A verdade é essa, então colocar esportes ali é pelo respeito ali, né? E porque empatou com o tricolor, né? A verdade é essa, né? Então empatou com o tricolor é porque é um grande time, né? Só pode ser um time maravilhoso. Verdade. E concordo também que o esporte pode ser o time que vai competir ali rodada a rodada com o Mirassol.
mas é um time que tem o peso, né, de jogar em casa, tem a torcida, então acho que pode ser o diferencial. Conseguiu empatar com um time que nós colocamos uma perspectiva interessante para o campeonato. A gente sabe que esse campeonato de regularidade é um pouco mais complexo para esses times que são advindos da Série B, que têm um poder financeiro diferente, mas acho que pode fazer um bom campeonato de fato. Quarta-feira será a final do Campeonato Pernambucano e colocaria o esporte aí entre briga para não cair e nem vai brigar. Nós precisamos ver aí as próximas rodadas, o futebol que será aplicado, como que os times buscarão isso, terão esse entendimento, comissão técnica, porque não adianta você estar na Série A e você achar que você vai brigar, né? Então é um futebol diferente, é uma competição diferente em relação a que disputou na temporada passada. E rodada a rodada nós vamos ver se o time tem essa possibilidade, se a gente muda ele de patamar, mas nesse momento é briga para não cair mesmo. Com certeza, né? E assim, chegando ao final, a gente consegue ver o equilíbrio do campeonato, né? Então, ali, tirando o Mirassol que tá sozinho ali na missão dele, né? Acho que não tem mais ninguém junto ali. Todos os outros times, se a gente, por exemplo, se a gente não tivesse separado entre Libertadores e pré-Libertadores, tivesse colocado uma prateleira só, pô, 5 clubes ali na briga para não cair, e 3 vão cair, não tem jeito, não tem como evitar. Mais 5 ali brigando por meio de tabela, e desses 5, alguns vão ficar no meio de tabela, mas ali mais próximos do rebaixamento, né? Então no brasileiro é normal que até, sei lá, o 10º colocado em algum momento ele brigou para não cair, né? Então assim, então mesmo ficando no meio de tabela, provavelmente vai ser um campeonato com ou sustos e depois, né, uma melhora, ou vai ser um campeonato que começa melhor e aí do nada, e aí o time acaba não mantendo e cai, né? Então assim, é difícil ter um time que fica no meio ali, né, que vai fazendo aquela pontuação de meio de tabela sempre, é difícil. 5 clubes aí Libertadores, né, que a gente separou, mas entre pré e fase de grupos, 5 clubes, e ali tem 4 brigando pelo título. Quer dizer que esses outros 5 não vão conseguir chegar na Libertadores todos, né? Difícil ter 9 brasileiros, precisa realmente ter campeão da Sul-Americana, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil ser um desses clubes, então assim, realmente é difícil. Então é um campeonato extremamente disputado, é com certeza o campeonato, né, mais disputado do mundo, desse formato aí de 20 clubes. Não tem nada parecido com o Campeonato Brasileiro, questão de entretenimento, questão de histórias ali, a questão dessa segmentação, né? Então, tem vários campeonatos, né? Tem time que tá brigando por uma coisa, outro time tá brigando por outra. Tá, assim, é simplesmente espetacular esse Campeonato Brasileiro. Não tem nada parecido aqui. E a gente que tá assistindo aí, vamos aproveitar, rapaziada, porque olha, Campeonato Brasileiro sempre promete muito, sempre entrega. E tem tudo aí para ser um campeonato marcante. Concordo. Só fazer um adendo sobre esses nossos palpites, não adivinhações, mas é o que nós vislumbramos hoje, né? Ocorreu apenas a primeira rodada e as Copas também podem definir as prioridades. Às vezes o time não acredita que vai e consegue passar, chega numas quartas de finais, numas oitavas de finais, e isso também pode mudar o desempenho. A prioridade vai buscar um título ou vai ficar ali no meio de tabela? Então, eu vejo que é interessante os nossos palpites aí, acho que está bem coeso e interessante de acordo com as perspectivas. E vale ressaltar também que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito interessante no aspecto de entretenimento e times que lutam ali pelo financeiro. Tem o Flamengo, tem o Palmeiras, o próprio Fortaleza também, com times que sofrem, né, com essas dívidas, não conseguem equacionar as contas que a gente citou ali, né? Tem o Corinthians, tem essa questão do Cruzeiro também que foi adquirido agora. Então é interessante, vai ser uma briga boa e acho que vocês podem deixar os comentários aí. O que você acha, Dudu? Rapaziada, por favor aí, vamos comentar, né? Aí é para discordar mesmo, comentário é para discordar, para mostrar outros pontos de vista aí pra gente.
E quem gostou, rapaz, dá o like pra gente aí, pô, análise fera aí, vocês não vão encontrar essa análise tão completa assim em nenhum lugar. É isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência. Curtam, comentem, compartilhem, mandem lá nos grupos. E é isso. Agradeço. Valeu, valeu, Dudu. Valeu, meu querido, abraço.